Bom bom dia, Pai do Senhor Jesus. Bom dia, minhas amadas. Bom dia, meus amados irmãos. Espero que vocês estejam bem. Eu tenho a palavra para dizer para você que a história dos cartões, irmã, toda vez eu esqueço de dar satisfação. Já foi resolvido tudo, viu? Não gastei nada, graças a Deus. Eles cancelaram tudo, viu? E muitas irmãs também perguntam onde eu moro. Irmã, eu moro na João Pessoa, congrego na Assembleia de Deus, viu? Eu não tenho igreja, porque muitas irmãs pensam que eu tenho uma igreja. Não, eu não tenho igreja, irmã. Eu congrego numa igreja, que tem um pastor, viu? Bom, eu vou deixar uma palavra para você, que se encontra em Provérbios 3, 6, que diz 5, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Então, quando nós reconhecemos Deus em todos os nossos caminhos, Ele endireita as nossas veredas. O Senhor endireita o nosso caminho. Por quê? Porque confiamos nele. Ele diz no 7, não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme o Senhor e aparta-te do mal. Quando reconhecemos Deus em todos os meus caminhos, nossos caminhos, Ele endireita as nossas veredas. Deus endireita o que está fora do lugar, quando reconhecemos Ele em todos os nossos caminhos. Tem uma palavra para você. Eu tenho uma palavra para deixar para você, meus irmãos. Espero que essa palavra... Eu creio que através desta primeira prefácio, né, que eu deixei aqui para vocês, já deu para saber que hoje Deus vai falar profundamente ao teu coração. Irmãos, ontem eu nem dormi, Deus tirou meu sono, passei a noite estudando, lendo a Bíblia, vim dormir agora um pouco de 4:30 da manhã. Não consegui dormir, Deus tirou meu sono. A Bíblia fala em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 10, que não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas as fez levar à casa de Obed-edom, o geteu, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou em toda a sua casa. Como nós sabemos, Davi estava trazendo a arca do Senhor, mas aí o jovem tocou na arca do Senhor e ali ele foi fulminado. Então Davi não ficou querendo, disse, eu creio que ele pensou, como é que eu vou fazer? E deixou por 3 meses a arca na casa de Obed-edom. Assim Davi e todo Israel fez subir a arca do Senhor com alegria e com trombeta. A palavra do Senhor diz que quando houve uma guerra com os filisteus, para que você compreenda um pouco a palavra, quando houve uma guerra com os filisteus, a arca foi tomada dos filhos de Eli, Finéias, e eu esqueci o nome do outro. Então a arca, os filisteus tomaram a arca, levaram para a casa deles, botaram junto do ídolo deles. Um dia o ídolo dele amanheceu caído, com a cabeça quebrada. Depois começou a nascer tumores neles. E eles perguntaram lá o profeta deles,
um homem de Deus, o que eles fariam. Então ele disse, faça uns tumores de ouro e devolva a arca. Então eles colocaram a arca e devolveram a arca. Quando eles devolveram a arca, montado nas vacas, teve um momento que as vacas entrupicaram e ia caindo a arca. Então Finéias segurou. Na hora que Finéias segurou a arca, ele foi fulminado. Diz assim a palavra do Senhor. Feriu o Senhor os homens de Bet-Seme, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou muito, porque o Senhor fizera tão grande mortício entre eles. Então disseram ao homem de Bet-Seme, quem poderia estar perante o Senhor este Deus santo, e para quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Querija, me dizendo os filisteus, devolver a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós outros. Então vieram os homens de Criate e Jeraim, e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadade, do oiteiro, e consagraram Eliezer, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Agora, irmãos, você vê onde eu quero me frisar bem para você esta manhã. A Bíblia diz que a arca ficou na casa de Abinadade mais de 20 anos. Tem muitas pessoas que estudaram e disse que ficou 60 anos, porque essa arca foi tomada, né? Mas a Bíblia aqui diz que ficou mais de 20 anos na casa de Abinadade. Agora, o que eu quero frisar para você é que durante todo esse tempo que a arca estava na casa de Abinadade, não houve nada diferente na casa dele. Não mudou nada. Ele não recebeu nenhuma bênção, nada mudou na casa dele. Por quê, irmãos? Que nada mudou durante 20 anos. Como ele era levita, né? Seu filho tinha sido ungido, consagrado para tomar conta ali da arca. Eles achavam que ali eles tinham direito, então eles não honraram a presença de Deus na casa deles. Não é a presença de Deus que muda tudo. É o que você faz com a presença de Deus. E ali ele não honrou a arca do Senhor que estava ali na casa dele. Porque não é a arca que é a presença do Senhor, mas o que tem na arca é a presença de Deus. A Bíblia diz que Deus dá vitória a quem honra a presença de Deus. Foi o que aconteceu com Obed-edom. Ele, um simples servo, estava acostumado a servir. E muito se alegrou e honrou a presença de Deus na sua casa. Porque só com 3 meses que esta arca ficou na casa dele, as plantações começaram a florescer, a crescer. Sua mulher, que não tinha filho, disse que ela engravidou. Então Deus começou sobremaneira a abençoar Obed-edom. Que diz, 3 meses só, Deus abençoou a sua casa. Então, quando Davi soube, resolveu pegar a arca que estava na casa de Obed-edom. E tudo quanto tem, por amor da arca de Deus, foi pois Davi, e com ela fez subir a arca de Deus para a casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Ele tirou, né, depois de 3 meses, ele tirou a arca e levou para a cidade de Davi. E ali, ele, quando levou a arca, nós conhecemos a história que ele foi sacrificando. Mas é como eu quero mostrar a você, é a diferença
Mais de 20 anos ficou na casa do Abinadab. E nada mudou na casa dele, porque não houve honra a Deus. Ele não se sentiu privilegiado por ter Deus ali na casa dele, por ter a presença do Senhor dentro da casa dele. Mas o Obed-edom era um homem santo, um homem de Deus, apesar de ser um servo. Era uma pessoa que estava acostumada a servir. Deus quer isso, irmãos, de mim e de você. Que a gente venha honrar, que a gente seja acostumado a servir. Porque nós fomos chamados para servir. A palavra do Senhor diz, de muitos, outras pessoas, onde Deus entrou e não foi honrado. A Bíblia nos fala de um homem chamado Simão, que convidou Jesus para a casa dele, para jantar ou para almoçar. E a Bíblia diz que, de repente, entrou uma mulher desconhecida e ungiu a Jesus com óleo caríssimo e lavou seus pés com lágrimas e enxugou e ungiu ali tudo com perfume caríssimo, a ponto de Judas dizer: não é para estragar esse óleo, era para vender e dar aos pobres. E Jesus disse: os pobres você vai ter sempre consigo. Sempre vai ter pobre consigo, mas eu não. Ela me ungiu para meu sepultamento. E ele percebeu que Simão, que tinha convidado ele, estava olhando diferente, pensando, dizendo, se ele fosse um profeta, saberia que esta mulher é uma mulher pecadora. E Jesus olhou para Simão e disse: Simão, eu entrei na tua casa, tu não ungiste a minha cabeça com óleo, que era uma maneira naquela época de se honrar a presença da pessoa que entrava na nossa casa. Tu não me deste óculos santos, tu não me deste água para lavar os meus pés. Contudo, esta mulher está lavando com suas lágrimas e enxugando com seu cabelo. E eu digo a você, perdoados são os seus pecados. Então, Simão convidou Jesus para a casa dele, mas ele não honrou a Jesus. Essa palavra nos leva a mostrar a diferença da pessoa que honra Jesus e a de que não honra. Porque quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu disse logo: Senhor, se eu pequei, se eu fraudei alguém, eu devolvo a metade de todos os meus bens. Então, Deus falou: realmente, este é filho de Abraão. Houve, com a presença de Deus, houve diferença na vida de Zaqueu. Veja a diferença desses dois homens. Um não honrou a Deus e o outro honrou. Muitas vezes é assim, Jesus está na nossa casa. Muitas vezes passamos 20 anos na presença do Senhor e não mudamos nada, irmãos. Por quê? 20 anos caminhando para a igreja todo dia, 20, 25, e nada muda na nossa casa, na nossa vida, muitas vezes até piora. Quando eu digo isso, irmãos, são com todos nós, não é só com você. Muitas vezes passamos mais de 20 anos andando, caminhando para a igreja e nada muda na nossa vida, nem na nossa casa, nem na nossa família, porque esquecemos de honrar a Deus. Vamos para a igreja para pedir, ou então ficamos ali calados, sem dar atenção à palavra, porque nós temos que ir para a igreja para louvar o Senhor, para ouvir o Senhor falar conosco. Então nós temos que ter a maior atenção, porque ali nós vamos junto com os outros irmãos louvar o Senhor e ouvir Deus falar conosco. E muitas vezes acontece, irmãos, comigo e com muitas pessoas pode acontecer, de passar muito tempo e não ver diferença na nossa vida.
Como diz o apóstolo Tiago, muitas vezes você pede, mas não recebe porque você não sabe pedir. Deus quer ser honrado, irmão. Deus quer ser venerado. Ele não troca a honra dele por ninguém. Ele não dá a honra dele a ninguém. Ele quer que eu e você honre ao Senhor. Você vê que com 3 meses teve mudança na casa desse homem. E o outro passou mais de 20 anos e não teve diferença na casa dele. Faltou a honra, irmãos. Você viu falar, né, de Maria, a mesma Maria que ungiu os pés de Jesus. A irmã dela, Marta, convidou ela para sua casa, convidou Jesus para sua casa. Maria sentou-se aos pés de Jesus para ver os seus ensinamentos. E Marta foi se apegar com os afazeres. Não deu muita importância. É como se Jesus, ela pensasse na mente dela que Jesus ia estar sempre ali. Não, irmãos. E ela ainda disse assim, Jesus, manda que a minha irmã venha me ajudar. Não te importas que a minha irmã venha me ajudar? E Jesus disse, Maria, deixa de tanta inquietação. Marta, deixa de tanta inquietação. Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu estar nos pés de Jesus. Aprender com Jesus, escutar os ensinamentos de Jesus. E Marta gastando o seu tempo com afazeres da casa. Tudo bem, irmãos, que ela estava preparando uma comida ali para ele e para seus... Mas se Maria saísse dos pés de Jesus e fosse ajudar a Marta, Jesus ia ficar sozinho ali. Jesus é o convidado especial da tua casa. Ele não pode ficar só, deixar de ser honrado. Temos que honrar o nosso Senhor. Amém? Eu deixo essa palavra hoje para teu coração. Entrega os teus caminhos no Senhor, confia nele e o mais ele fará. Faça como Obed-Edom, o geteu. Honre ao Senhor que está na tua casa. Convida o Senhor para a tua casa e quando ele entrar, você tem que honrar. É que Jesus diz, eu que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei com você. Amém? Deixa essa palavra esta manhã para teu coração, minha irmã. Que esta palavra venha falar com você esta manhã, como falou comigo. Falar com você, falar no seu coração. Que nós venhamos cada dia mais honrar o Senhor. Não querer ser honrado, mas dar toda a honra a Jesus Cristo. Que Jesus Cristo também é Deus. Amém? Eu gosto muito, irmãos, quando eu falo de palavras que tem Jesus, porque foi Jesus que veio passar por todas as dificuldades, ser insultado, levar chibatadas, sofrer no Gestsemas as opressões de Satanás, porque ele sabia o que ia acontecer com ele. E o sofrimento de Jesus foi muito grande, por quê? Por mim e por você. Ele passou todo esse sofrimento para que eu e você viesse ter vida, viesse ser liberto das angústias. Então, quem pagou o preço por nós foi Jesus. Por isso eu gosto muito quando eu vejo passagem que fala de Jesus Cristo, que nós temos que honrar Jesus Cristo. Não fazer como Simão, que chamou Jesus Cristo para casa, mas não honrou ele. Porque a maneira de ungir a cabeça, dar o óculos santo, lavar os pés, era uma maneira de honrar a Jesus. Amém? Pai amado e querido Deus, eu deixo essa palavra para o coração dos meus irmãos. Pai, eu entrego todas as crianças que estão enfermas, muitas pessoas me pedindo oração pelas criancinhas que estão enfermas. Pai, eu entrego todas as crianças enfermas nas tuas mãos. Aquela que também não estão enferma, peço que o Senhor venha tomar conta, meu Pai. Oh, Jesus amado e Pai querido, Deus santo e poderoso, nos renova, Pai. Fortalece, renova o teu povo, fortalece.
Cura aqueles que estão enfermos, aqueles que estão cansados, oprimidos. Que o Senhor venha dar força, venha renovar, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Eu peço também, Pai, para que o Senhor venha dar vitórias àqueles que estão com causa na justiça. Irmãos, eu passei a noite orando para que Deus venha te dar vitória nas causas na justiça. Para que Deus venha abrir porta de emprego para aqueles que estão necessitados. Que o Senhor venha libertar aqueles que estão oprimidos no álcool, nas drogas. Que o Senhor venha libertar. Que o Senhor venha libertar os esposos que deixaram as suas esposas e entraram pelo caminho do erro. Que o Senhor venha trabalhar na vida deles. Que o Senhor venha tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Oh, Deus amado e Pai querido, eu repreendo todo o laço do inimigo contra a vida dos irmãos. Que Deus te abençoe, minha irmã, na vida espiritual, na vida financeira. Que Deus venha abrir os teus olhos espirituais para que quando Jesus entre na sua casa, ou você vá na casa do Senhor, vá para honrar a Deus, vá para honrar a Jesus Cristo. Não permita que o teu coração te chame para o mal. Vá para a presença do Senhor, honrar a Deus com todas as suas bênçãos, com todas as suas forças. Oh, aleluia, Jesus. Que Deus venha agir na tua casa como Ele agiu na vida de Obed-edom. Que o Senhor venha fazer diferença na tua vida, nas tuas finanças. Você que tem casa para vender, que o Senhor venha levantar compradores. Você que está querendo comprar casa, que o Senhor venha abrir as portas de oportunidade para que a bênção de Deus entre na tua casa, meu irmão. Amém? Que Deus te abençoe esta manhã. Fica com Deus, minhas irmãs.